mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos de Flamengo e também do presidente BAP, que processou o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho. Depois de Pedrinho falar algumas palavras, digamos, pesadas sobre o presidente do Flamengo para a pessoa BAP. O próprio Pedrinho mencionou isso. Tem também Flamengo recusando proposta para o zagueiro. Novamente, Grupo City tentando a contratação desse zagueiro, novamente a proposta sendo recusada. E tem também gramado do Maracanã, não ficou apenas na promessa. A gente vai trazer aqui informações envolvendo o gramado do Maracanã, que sofreu críticas, inclusive, de jogadores do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Qualquer ajudinha será super bem-vinda. Seja se inscrevendo, dando like, hypando o vídeo, isso é importante. E claro, se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix aí na descrição. Tamo junto, galera. Vamos para as informações. Antes de mais nada, eu tô gravando esse vídeo aqui. O Botafogo acabou de anunciar a renovação de contrato de Montoro. E por que eu tô falando isso? Porque é um jogador que Flamengo, antes do Botafogo contratar, havia mapeado, digamos assim, e recentemente a torcida do Flamengo estava pedindo a contratação de Montoro. Eu sempre falei que era uma loucura, e agora o jogador jovem, muito bom jogador, gosto demais do futebol do Montoro. Ele tinha contrato com o Botafogo até 2027, agora vai até 2030. Ó, galera, é o seguinte, o presidente BAP do Flamengo processou Pedrinho. Informação publicada primeiro pelo parceiro Fabrício Kika, jornalista, lá no canal dele. Até falei com o Fabrício aqui e perguntei, né? Perguntei ao Kika, e aí, é algo pessoal pelos xingamentos? Aí ele falou, sim, o Pedrinho cometeu o erro, entre aspas, de falar que era contra o BAP e não a instituição. Tomou o processo. Eu vou ler o processo na íntegra, e depois eu vou trazer mais informações sobre esse assunto para vocês aqui no canal Vene Casagrande. Mas foram xingamentos assim pesados, né? Óbvio, bem pesados. Por quê? Falou que era soberbo, enfim, outras palavras também. Eu vou ler o processo na íntegra e depois vou dar uma resumida e trazer para vocês hipócrita, arrogante, soberbo e outras palavras aí. Então, justiça. Quem sou eu para dizer se o BAP está certo, se o Pedrinho está certo, ou se o BAP está errado, o Pedrinho está errado? Está na justiça. E repito, vou ler o processo novamente, vou trazer tudo aqui para vocês. E um abraço também para o grande parceiro Fabrício Kika. Vamos lá, galera. Uma das polêmicas envolvendo o Flamengo e Vasco, justamente o uso do Maracanã. Recentemente o Vasco tentou utilizar o Maracanã na Copa do Brasil, o jogo nessa quarta-feira contra o Vitória. A dupla Fla-Flu vetou, depois o Vasco tentou na justiça 2 vezes, a justiça negou, dizendo que o Vasco fez o pedido, depois de o Flamengo e o Fluminense traçarem um cronograma de melhoria do gramado. E eu vi muito vascaíno dizendo que não tinha cronograma coisa nenhuma, que a dupla Fla-Flu falou isso apenas para negar o pedido do Vasco da Gama. E, obviamente, não ficou apenas na promessa. O gramado do Maracanã está passando por uma melhoria desde o pós-jogo do Fluminense contra o Remo, no final de semana. Justamente esse período aí que a dupla Fla-Flu justificou o cronograma e por isso não poderia emprestar o Maracanã para o Vasco da Gama, para o Vasco utilizar, e com isso a dupla não teria tempo para poder melhorar o Maracanã. Inclusive, no último jogo do Flamengo no estádio, Léo Pereira chegou a mencionar que foi na quarta-feira esse jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores. Um dos pontos que nos atrapalha muito é o campo. É só você entrar ali e ver que o campo está muito ruim para ambas as equipes. Tratando de Flamengo, uma equipe que propõe um jogo, que quer jogar, quando chega na cara do gol, é claro que, apesar de toda a qualidade, vai haver finalizações erradas, finalizações fracas, por conta do gramado, disse o zagueiro Léo Pereira. E se chegou ao ponto do zagueiro reclamar, inclusive o Flamengo até demitiu um funcionário bem antigo, Severiano Braga, que estava ali trabalhando nessa gestão da dupla Fla-Flu no Maracanã. Ele foi demitido, entrou uma outra pessoa, justamente depois desse jogo, depois das críticas dos jogadores. Se foi por causa disso,
seria leviano da minha parte eu dizer isso, mas não é coincidência, né? E agora tem uma outra pessoa na gestão do Maracanã. Então, eles vão fazer esse processo de melhoria, a ver se o gramado vai melhorar para a sequência da temporada, porque a dupla Fla-Flu está na Libertadores. E a gente sabe que o Maracanã é sempre muito forte para esses dois times. O Fluminense vai ter uma campanha maravilhosa também dentro do estádio, tal como o Flamengo, que só perdeu 2 jogos na temporada atuando no estádio como mandante, tá, galera? Então, tá aí, não ficou apenas na promessa, como muitos vascaínos haviam mencionado e até especulado. Ó, galera, o Flamengo recusou mais uma proposta pelo zagueiro João Vitor, o jovem João Vitor, zagueiro, vou até pegar aqui a idade dele, se eu não me engano ele ainda tem 18 anos, quer ver? João Vitor, bom jogador, foi um jogador que foi descoberto, digamos assim, pelo Felipe Luiz, né? Felipe Luiz gostava muito do futebol do João Vitor, tanto é que botou o João Vitor na frente do Iago, muita gente questionava isso, e hoje o Iago, inclusive, está lá na MLS. Ó, o João Vitor tem 19 anos, ele já completou 19 anos. Ele fez no dia 1º desse ano, 1º de janeiro desse ano, ele fez 19 anos. Ele tem 4 jogos na temporada pelo time profissional, elenco profissional, e 19 jogos pelo Sub-20. Recentemente foi convocado para o Sub-20. O último jogo dele, com a camisa do Flamengo, no Sub-20, foi contra o Cuiabá, tá? 17 de junho. Ele foi relacionado, inclusive, recentemente para o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Também foi relacionado ao profissional no jogo contra o São Paulo e também contra a Chape. Todos esses jogos aí depois da Copa do Mundo. É um jogador que disputou o Mundial Sub-20 em 2025, Mundial Sub-17 em 2023, e o Grupo City ofereceu 10 milhões de euros recentemente. Na última semana, o Flamengo novamente virou e falou assim, não, a gente não topa fazer. Eu acho que o Flamengo, aí, realmente é achismo, tá? Ninguém me falou isso. Eu acho que o Flamengo segurou o João Vitor justamente pela questão do Danilo, que a gente mencionou aqui, que o Danilo ainda há uma incerteza se ele continua no Flamengo em 2027. O Flamengo deu até uma cobrada nele, cobrada no bom sentido, falando, ó, e aí, Danilo, qual vai ser? E aí, vai ficar, não vai ficar? A gente precisa se planejar. Eu acho que o Flamengo pensa muito no João Vitor para preencher a lacuna do Danilo, caso o Danilo não renove o contrato dele e decida por encerrar a carreira, pendurar as chuteiras. Atacante do Flamengo que pode estar a caminho da Rússia, e não estou falando do Cebolinha, que, como vocês já sabem, está muito próximo de ir para o Krasnodar da Rússia. Outro jogador do Flamengo está sim na mira de um outro time da Rússia, o Dinamo de Moscou, aquele mesmo time que era do Carrascal quando o Flamengo o contratou. E agora o Dinamo de Moscou quer tirar vou falar o nome, dar o spoilerzinho, Gonzalo Plata do Flamengo. E a gente vai trazer informações sobre essa situação, porque o Dinamo de Moscou está forte no futebol brasileiro. E vocês vão entender o porquê de vários jogadores aqui do futebol brasileiro estarem na mira de clubes da Rússia, mesmo sendo um país que, digamos, não é muito afetivo assim para os jogadores se transferirem, porque, teoricamente, acabam caindo no esquecimento. Eu falo teoricamente porque, tanto é que na Copa do Mundo a gente pôde ver o Luiz Henrique, o próprio Douglas Santos sendo convocados. Mas muitos jogadores não querem ou não desejam ir nesse momento para o futebol russo. E por que esses jogadores agora estão pensando em ir nesse momento? A gente vai falar sobre isso. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vini Casagrande, ó, crescer bastante. Conto com a ajuda de vocês. Se quiser hypar o vídeo, meu muito obrigado. Se quiser dar uma moral financeira, tem o Pix na descrição. Galera, eu tinha esquecido como esse casaco é lindo, maravilhoso, bonito demais, demais, demais. É o mesmo casaco que eu usei, inclusive, na live com o BAP. Muito bonito. Tá um friozinho aqui no Rio de Janeiro. Frio no Rio de Janeiro, você já sabe, né? É 25 graus. Aí o carioca já mete o casacão, igual eu aqui, o casaco do Mengão. Galera, antes de falar do Plata, uma informação aqui. O Palmeiras sabe fazer venda de jogadores da base. Inclusive, o Palmeiras fechou a venda de Alan, tá certo, 40 milhões de euros para o Manchester City.
e ultrapassou a marca de 1 bilhão em vendas dos seus principais ativos. Estevão, 358 milhões de reais. Hendrick, 337 milhões de reais. Isso valor fixo, tá? O Alan, 240 milhões de reais. Vitor Reis, esse zagueiro, 232 milhões de reais. Alguém tem que explicar isso. Como que alguém paga 232 milhões de reais no zagueiro Vitor Reis? E Luiz Guilherme, atacante, 175 milhões de reais. É o que eu falo. Estava até conversando com um amigo aí. Qual foi a última grande venda do Flamengo de jogador cria, literalmente, da base? Foi Matheus França, cara. O Wesley chegou para o Sub-20, porque o Sávio, ex-jogador do Flamengo e ídolo do Flamengo, trouxe o jogador, ele é empresário. Teve mais quem, cara? Só. Eu não lembro de outro jogador, outra grande venda. Enfim, é a informação aí para vocês. Outra informação, os artilheiros das últimas 10 edições do Brasileirão. Vocês lembram? 2015, Caio Jorge, 21 gols. 2024, Yuri Alberto, 15 gols. 2024, empatado, Alejandro, na época do Vitória, 15 gols. 2023, Paulinho, 20 gols, do Atlético Mineiro, na ocasião. Em 2022, Germancano, 26 gols. Em 2021, 19 gols, Hulk. Em 2020, 18 gols, Luciano. 2020, empatado com ele, Claudinho. 2019, Gabigol, caramba, 25 gols. 2018, Gabigol, Santos, 18 gols. 2017, Jô e Henrique Dourado empatados. Curiosidade aí para vocês. Esse ano, Viveiros é o líder com 16 gols e o Pedro do Flamengo está com 15 logo atrás dele. Galera, vamos falar do Plata. Surgiu a notícia lá na Rússia que o Dinamo de Moscou está na mira, está no futebol brasileiro mirando a contratação de Gonzalo Plata. Depois de algumas horas de apuração, e repito, saiu primeiro lá no site da Rússia, eu cheguei à seguinte informação. Primeiro, eu estranhei no primeiro momento porque o Dinamo de Moscou, informação minha, que eu acabei de dar, inclusive, nas redes sociais, Matheus Martins, do Botafogo, está a caminho do Dinamo de Moscou. Eles vão pagar 7 milhões de euros ao Botafogo pelo atacante de 23 anos. Era uma negociação que estava emperrada porque o Dinamo tinha se acertado com o Botafogo, mas não tinha se acertado com o jogador. E nessa terça-feira, em uma reunião online, os empresários do atleta e o Dinamo de Moscou chegaram no acordo. Base salarial, tempo de contrato, porque o Matheus Martins tem 23 anos, a esposa dele tem 21 anos, e seria uma mudança drástica na vida dos dois se transferirem para a Rússia nesse momento. Então, para eles fazerem isso, eles só aceitariam se fosse um determinado valor. Chegaram a um acordo. Eu pensei comigo, será que o Dinamo de Moscou quer Matheus Martins e Gonzalo Plata? Fui no Dinamo de Moscou. E lá, desde a época do Carrascal, graças a Deus, eu tenho contato com pessoas do clube russo. E me falaram, Vene, sim, nós queremos os dois. Por quê? Matheus Martins atua de um lado, Gonzalo Plata atua do outro. Só que a situação do Gonzalo Plata está longe de um acerto, mas bem longe. Nós, segundo essa pessoa, temos interesse, mas está longe de um acerto. São conversas iniciais. Fui no Flamengo, me confirmaram a ligação do Dinamo de Moscou. Sim, o Flamengo recebeu contato de pessoas dizendo que tem autorização do Dinamo de Moscou para negociar a contratação de Gonzalo Plata. E o Flamengo falou, beleza, a gente quer X aqui, vocês vão pagar? E agora está nessa. Conversas. Eu diria que estágio bem inicial, mas sim o Dinamo de Moscou tem interesse no Gonzalo Plata. E agora é esperar para ver se o time russo vai fazer a proposta no valor que o Flamengo deseja. Pelo que me relataram no Flamengo, teria que ser pelo menos 15 milhões de euros. E eu já vou entrar no âmbito da opinião. Sou totalmente contra negociar o Gonzalo Plata nesse momento, seja por 15 ou por 20 milhões de euros. Sabe por quê? Jogador titular. O Flamengo tem que priorizar nesse momento o ganho esportivo. Hoje eu não vejo ninguém substituindo o Gonzalo Plata no estilo de jogo do Leonardo Jardim. Não me venham com Carrascal, não me venham com Lucas Paquetá atuando por ali, não. Ninguém faz o que o Gonzalo Plata faz hoje no time do Leonardo Jardim. Sou contra. Quer liberar jogador? Por que não libera? De La Cruz, mesmo que seja por empréstimo de graça lá para o Peñarol. Por que não libera o Saúl, sendo que já chegou proposta para o Saúl e o Flamengo não quis liberar? Por que não libera, sei lá, o Danilo, não renova com o Danilo, para diminuir a média de idade do Flamengo?
Eu sou contra vender, negociar, emprestar, seja lá qual for a nomenclatura que você queira usar aí, o Gonzalo Plata. Jogador titular absoluto. Veneno faz gol. E daí? Taticamente ele ajuda demais. Sou totalmente contra. Por mim, o Gonzalo Plata fica no Flamengo. Fica no Flamengo. Pelo menos até a próxima janela de transferência. A não ser que o Flamengo já tenha uma reposição muito boa à altura. Luiz Henrique vai pagar 35 milhões de euros por Luiz Henrique? E aí? Eu acho que não vale a pena. Gonzalo Plata hoje é titular, jogador muito utilizado pelo técnico Leonardo Jardim, e não vejo motivos. O Flamengo precisa fazer venda de jogador. Precisa? Vende outros jogadores. E outra, o Flamengo está fazendo receita de outra forma, de outra maneira, para poder igualar, digamos assim, o que o clube havia planejado de fazer receita com venda de jogadores. Eu agora quero a opinião de vocês. Vocês venderiam o Gonzalo Plata? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!